Olá, boa tarde nesse sábado. Vamos aqui começar uma live dentro dessa série. São 3 lives. A primeira foi com o Ronald Sasson, essa aqui vai ser com o Leandro Garcia e a próxima com a Suite Arquitetos. Tô super lisonjeada com o convite da Michelangelo para participar dessas lives. E o bom é que são lives curtas, densas, então, enfim, cada uma tem um tema específico e a gente vai ficar aqui 20, 25 minutinhos, tá bom? Eu já vou convidar o Leandro para entrar e quem quiser deixar perguntas, enquanto o Leandro vai respondendo, eu vou ficar de olho aqui nos comentários, nas perguntas, vamos anotando. Esqueci de me apresentar, né? Eu sou Lucila, eu sou editora do Casa de Valentina e vou participar aqui dessas lives. Vamos lá, deixa eu ver se o Leandro já tá online. Aqui. Acho que ele está entrando e sejam todos bem-vindos. Depois dessa live ela vai ficar salva. Olá! Olá, Tudo bem? tudo bem? E você, Lucila? Tô bem, como é que você tá? Bom, em primeiro, obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço o convite. Vamos falar de alguns assuntos bacanas aqui nesse finalzinho de tarde. Isso aí. Gente, eu vou deixar o Leandro contar um pouco do escritório dele, mas antes eu queria contextualizar duas coisas. Ih, eu acho que tá carregando. Voltou? Voltou para todo mundo? Se alguém se tiver ruim a conexão, vocês vão me avisando, tá bom? Antes, eu vou contar duas coisas, porque eu acho sempre mais. Às vezes o Leandro ele não vai querer falar porque são elogios ao escritório. O primeiro é que o escritório do Leandro foi apontado entre os 20 principais escritórios em ascensão pela Wallpaper e entre os 10 escritórios mais importantes brasileiros pela Design Milk, não foi isso? E daí, Leandro, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória e, consequentemente, também está muito ligada à trajetória do escritório, né? Sim, esses reconhecimentos eles aconteceram em 2016, tanto da Wallpaper como do Design Milk também. E para a gente é muito motivador sempre, né? Mais do que qualquer outra coisa, eles validam o nosso trabalho, nos motivam, indicam que a gente está no caminho certo. Minha história com arquitetura ela começou muito cedo. Ela nasceu basicamente, acho que por causa do desenho. Eu desenho, gosto de desenhar desde criança, desde muito pequeno. Tem até uma história que minha irmã conta, ela que tem essa lembrança, que é de que quando a gente aprontava alguma coisa, muito pequenos ainda, por eu ser mais velho, minha mãe acabava me colocando de castigo no quarto, né? Ficava ali trancado e minha irmã, talvez com dó, passava folhas de papel em branco por baixo da porta para eu ficar desenhando durante o castigo. Então, a minha história ela vem através do desenho. Então, meu pai queria que eu fizesse colégio técnico e aí eu busquei alguma coisa relacionada a desenho. Então, eu fiz colégio técnico em desenho de construção civil. Então, com 15 anos, eu já estava estagiando na área, já estava tendo um contato com a área. Então, foi natural ir para arquitetura. Acabei fazendo uma faculdade no ABC Paulista, de onde eu sou natural, no período da noite. E continuei fazendo, né, muitos estágios durante o dia. Então, eu estagiei em diversas áreas. Então, eu hoje, olhando para trás, entendo que a multidisciplinaridade da nossa atuação hoje dentro do estúdio tenha, talvez, começado a nascer ali. Logo que eu me formei, fui trabalhar com o Marcelo Rosenbaum. E aí, na época, o Marcelo ele trabalhava de uma forma super multidisciplinar também. Trabalhava com design de mobiliário, mas tinha muitos projetos comerciais de lojas. Ele estava muito ligado ao mundo da moda naquele momento. Que ano que era isso, mais ou menos? Você lembra? Isso foi 2003, mais ou menos, eu Tá. acho. 2003, 2004. Eu fiquei com o Rosenbaum, acho que por uns 3 ou 4 anos, quase. E dali eu fui trabalhar com o Zay Weinfeld. Então, é também um escritório super multidisciplinar, projetos comerciais, residenciais, interiores, design de mobiliário também. E aí eu colaborei com o Zay em São Paulo até 2000
até 2010, mais ou menos. Ah, então você ficou bastante tempo lá. Fiquei bastante tempo. E vim para Curitiba e ainda continuei trabalhando com ele, colaborando com ele, mesmo à distância. Então, eu trabalhei em diversos projetos, as Livrarias da Vila, por exemplo, né, são projetos que eu tenho muito carinho, porque eu trabalhei, acho que todas praticamente. Que são projetos muito marcantes, né, do escritório. Sim, sim. Então, assim, eu considero que a minha escola, né, tenha sido essas duas experiências profissionais que eu tive nesses dois grandes escritórios, com esses dois grandes profissionais. Agora, me fala uma coisa. Quando você foi para Curitiba, eu achei que você tocasse os projetos do escritório dele aí em Curitiba. Não, você continuou tocando os daqui. Exatamente. Daqui de São Paulo. Exatamente, mesmo à distância. Então, Ah, essa experiência remota de trabalho que a gente está tendo hoje, né, devido a essa situação da pandemia, é uma coisa que a gente já vem, né, fazendo há algum tempo e super funciona, né? Existe uma livraria da Vila, por exemplo, aqui em Curitiba, né, que eu colaborei com ele nesse projeto, mas eu continuei colaborando com projetos em São Paulo e até fora, Mônaco, Miami, então tem diversos projetos. olha. Então essa questão da distância não é um obstáculo, né? Não, não é. E aí, em 2013, eu considero que eu comecei com o estúdio realmente aqui, que foi quando eu comecei a ter alguns trabalhos meus, mas que eu já comecei a não dar muito conta, né, do volume e precisei começar a formar uma equipe. Então, eu considero que a partir dali de 2013 é que nasce o estúdio. E óbvio, né, foi um pouco... Hoje eu vejo que foi natural e para esses caminhos todos, né, todo essa questão multidisciplinar. Então, atuando, fazendo arquitetura, fazendo design, arquitetura em todas as frentes, né, residencial, comercial, interiores, e um escritório com uma ideia de ser enxuto, com poucos bons profissionais, para a gente atingir e trabalhar simultaneamente com poucos clientes, ter uma dedicação bem exclusiva a cada um desses clientes e realmente para que cada projeto tenha um resultado interessante, seja único e tenha o seu valor realmente. Então essa é a nossa proposta, vamos dizer. Eu acho que é interessante você falar essa questão da multidisciplinaridade, porque o que eu pensei era a gente falar de um projeto residencial teu e falar de um projeto comercial, porque dá para reconhecer a linha do escritório, né, a linguagem do escritório de uma maneira super clara nesses dois projetos. E tem uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas ainda têm essa impressão, que não é uma impressão verdadeira, mas daí eu queria que você explorasse um pouco isso. Na apresentação do teu escritório fala que duas diretrizes ali, duas bases, são projetos que levem em conta, né, a questão racional e funcional. E não necessariamente isso signifique projetos frios ou projetos, enfim, impessoais. Eu queria que você, enquanto você fala isso, eu selecionei algumas fotos do projeto do Praia Mansa, do apartamento. E, enfim, eu vou selecionar essas imagens enquanto você me conta um pouco sobre como que você faz esse processo e o que define, assim, quando eu olho um projeto teu, aonde que eu encontro essas características. Eu sempre me atrapalho na hora de colocar as imagens na live, então eu já peço desculpas antecipadamente. Vamos lá. Tá. O nosso processo, ele se baseia, assim, em questões essenciais, vamos dizer. Então, função é importante, existe uma questão racional importante também. Então, a gente estuda muito cada projeto, todas as possibilidades. Eu costumo dizer que quando a gente fala, por exemplo, em pensar num dormitório, você tem talvez 5 ou até algumas mais possibilidades de onde colocar a cama, a cabeceira da cama e fazer com que isso, né, se organize como layout. A gente testa todas essas. Mesmo achando no primeiro momento que possa existir um caminho mais óbvio e melhor, a gente experimenta todas essas outras, porque a gente pode se surpreender, podem aparecer outras questões não relacionadas diretamente à cama dentro desse layout que possam ser interessantes para a gente depois, talvez no final, juntar tudo isso que a gente encontrou de melhor durante todo esse processo. Então é um processo que realmente a gente estuda e explora muito. E as questões essenciais, elas não estão só ligadas a esse pensamento de função e racional. Questões essenciais, materiais, luz e sombra, proporção. Então, a gente cuida muito de todos esses aspectos.
né? Então, quando a gente fala desse apartamento que você está mostrando, que é o apartamento Praia Mansa, por exemplo, né, o eu mármore, tenho várias fotos dele aqui, tá? sim, o Eu vou mármore até passando. ele é muito presente, né? Era a ideia de valorizar, ele é o protagonista nesse projeto, né? Então, é um projeto muito interessante porque é um projeto feito para uma família, para, né, passar os momentos de lazer no litoral, momentos de comemoração, festivos. E aí era uma ideia de ter a cozinha integrada ao espaço social como um todo. E aí o que a gente fez foi tentar até ir um pouco além disso. A gente não existe um ambiente cozinha nesse espaço, né, totalmente integrado. A cozinha ela se restringe a uma bancada numa das laterais ali né, da configuração do espaço como um todo. E aí a gente tem espaço realmente para as áreas sociais, para as áreas onde as coisas acontecem, né? A sala de jantar com a mesa para 10 lugares, a sala de estar e tudo isso no centro, né? Quase como no palco central, né? do próprio apartamento, onde realmente as questões sociais, os encontros e as atividades acontecem. Você sabe que eu estou passando aqui, gente, imagens meio randômicas do apartamento, mas eu tenho, enfim, diversas imagens. Tem uma coisa que a gente estava comentando e que eu acho importante trazer para cá, acho interessante, sobre a questão da. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, isolado, alguns valores eles acabam se ressaltando muito. E isso em todos os aspectos, em todos os mercados. Então, o que a gente come, o que a gente veste, se é, às vezes, uma roupa que ela vai durar muito tempo, quanto que a gente tem de produtos dentro de casa. Então, acho que são alguns valores que a gente é confrontado diariamente quando a gente vive 100% as nossas casas. E daí, valores como materiais verdadeiros, materiais que eles envelhecem com nobreza, de uma maneira bonita, essa verdade do material. Então, nunca uma peça querendo se passar por outra. Eu queria que você falasse um pouco disso, e eu também vou aí puxar um pouco a corda. Você comentou sobre elevar não, mas assim, destacar sempre um elemento. E isso é muito claro nesse apartamento, né? São aí dois assuntos que eu queria que a gente conversasse um pouco a respeito disso. Sim. Acho que como eu já falei de um elemento, de um destaque, né, de existir um protagonista, eu acho que é um pouco, né, a gente pode estabelecer essa relação como existe com o cinema, né? Existe, né, o ator principal, a atriz principal, existe os coadjuvantes, os figurantes. Então, o que a gente tenta sempre é entender, até por parte do cliente, o que é importante para ele, né? Então, assim, para a gente é muito importante essa troca com o cliente. É uma relação muito próxima que a gente tenta estabelecer. E não para entender o que ele precisa ou o que ele quer, mas para entender quem é ele, né? É importante a gente entender quem é essa pessoa. Pelo fato da gente ter contato com muitas pessoas, desenvolver muitos projetos, a gente muitas vezes consegue pescar ali na conversa aquilo que é único daquela pessoa e a gente vai colocar isso no projeto, para realmente que o projeto tenha a cara dela, né? O cliente ele precisa se reconhecer dentro do seu próprio projeto e é interessante também que outras pessoas que conheçam essa pessoa, quando de repente se deparem com aquele espaço, falem, poxa, é sua cara, né? Isso é muito legal. Então a gente tenta muito ir por esse caminho. E a questão do protagonismo, tem uma frase do arquiteto do Legorreta, um arquiteto mexicano, que ele falou uma vez que pegar todos os edifícios mais bonitos do mundo e colocar numa única rua, vai ser a rua mais feia do mundo, né? Então a gente pensar em colocar aqueles materiais que a gente adora, né? Que vê aqui, vê ali, eu quero isso, acho bonito, eu quero isso, acho bonito individualmente, a hora que você junta, pode ser que não funcione. Então, realmente entender o que é importante e que o restante possa ser pano de fundo para que isso seja valorizado. Então, nesse projeto, por exemplo, o mármore é o protagonista. O restante é pano de fundo. Claro que tem sua importância, tem seu valor e foi tão pensado quanto o elemento principal, né? Cada peça de design, de mobiliário, tudo isso foi realmente pensado. Então, mas assim, é importante a gente tentar fazer dessa forma para que exista um equilíbrio, para que exista uma harmonia dentro desse espaço e ele possa realmente ter um resultado, né, interessante, harmonioso, né, que ele possa faça bem. brilhar, né? Exato. Deixa eu ver se tem alguma foto. Eu acho que eu tenho uma foto que aparece bem a mesa.
Aqui, essa foto, aparece bem a mesa. Porque é o mesmo mármore, ele vem na cozinha, ele aparece na mesa, ele é importantíssimo, né? E o chão, ele desapareceu, basicamente, né? Exatamente. E o que é muito bacana é que, assim, a mesa é uma extensão da própria cozinha, né? Então, a gente tem a bancada acontecendo ali paralela com a mesa, e a mesa, ela pode ser uma extensão, né? Então, essa integração, ela é total, né? Do espaço como um todo. Então, a ideia foi realmente de colocar esses elementos em destaque e até o enquadramento que a gente teve numa foto anterior que você mostrou, né? Mostra a Aqui, mesa, ó. o comprimento todo dela, enquadrado com a janela e com a paisagem, né? Enfim, a gente estudou muito e a alocação de todos esses elementos, esse layout, né? Para realmente tentar chegar no melhor resultado possível, né? Dentro daquilo que a gente tinha como parâmetros de projeto, vontades do cliente, enfim. Todas as Aí o necessidades. resultado. Aqui, ó. Será que é essa? Eu Isso, acho que é exato, essa a cena. exato. Se Ela a é cortina linda. estivesse aberta, nós veríamos a praia, né, um pouco à distância. Ah, Então é bem, bem, bem bacana. Leandro, você falou uma frase assim que eu achei tão interessante, porque realmente não tem uma frase que traduza isso. Que às vezes você olha um projeto e você sente falta da ferrugem. Sim. Fala um pouco disso. É, tem muitos projetos, quando a gente tem a possibilidade, a gente garimpa algumas coisas em antiquários, feiras de antiguidade. E eu acho que é essa necessidade e essa relação que existe muitas vezes, não só do material, mas da história, né? Então, hoje se fala muito em biofilia, e a biofilia nada mais é do que essa vontade nossa de estar próximo da vida, né? Então, o Urban Jungle, e a gente está com, né, as minhas plantas aqui atrás, eu sei que você também está com as suas aí no seu. É, Então, isso não é por acaso, assim, né, que a gente sente essa necessidade. E os materiais naturais, mármore, madeira, eles também remetem um pouco a isso. Não acho que sejam só as plantas. E se a gente for pensar realmente bem no momento que a gente está hoje, acho pouco provável que, né, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, eu também, você também, a gente não esteja sentindo falta de colocar o pé na areia, né, a falta de colocar o pé no mar, ali no pé na grama, enfim, desse aterramento e dessa proximidade com esses elementos naturais. Então, os elementos naturais, eles trazem isso para a gente, né? Traz memória, traz história, tem características únicas, né? Um mármore como esse, por exemplo, quanto tempo a natureza não demorou para desenhar e cada um é único. Você pode tentar procurar algum parecido, similar, mas igual mesmo. Cada chapa, muitas vezes, vai ser diferente da outra, mesmo, né, tendo nascido ou concebida pela natureza uma junto da outra ali, né? Então, assim, essa necessidade desses elementos que realmente dão vida para o nosso espaço, né? Então, a ferrugem, ela também traz um pouco de vida, traz essa história, né? Essa rugosidade, essa textura, né? Então, a gente precisa um pouco disso. Então, quando a gente olha e sente que os espaços eles não são tão frios, muito talvez venha disso, né? Dessas texturas, desses elementos que trazem vida e que tem vida, né? Nesses materiais naturais. o natural dentro de casa em todos os sentidos, né? É porque a gente fala muito do Urban Jungle nessa época, porque é uma coisa que você pode providenciar em uma tarde, né? Mas Sim. se existe a possibilidade da gente pensar na presença desses elementos naturais e também tem uma coisa, né? O toque é único, a temperatura é única, então tem algumas coisas que, por maior que seja a tecnologia, são únicas dos materiais, né? Exatamente. Eu sabe o que eu vou aproveitar? Eu tô falando e olhando para cá porque a tela do meu monitor tá aqui, tá? Não é que eu tô não tô viajando. Eu queria aproveitar e eu fui conhecer o showroom, eu fui na abertura do showroom, a gente se encontrou lá, o showroom da Michelangelo. E eu tô com as fotos do projeto aqui e eu fiquei, assim, eu já sabia que era um showroom que prometia muito, mas eu fiquei muito impactada, assim. Eu lembro que, eu acho que os dois maiores, uau, aquela entrada, então, o móvel que você desenhou, enfim, é muito impactante. Eu tô com as fotos, eu vou mostrar. E a escada, que virou um ponto turístico, né? Porque todo mundo queria tirar foto na escada, todo mundo queria entender.
eu quero que você me conte um pouco do briefing que você recebeu, como que tava. Ai, eu não tenho foto de como é que era o showroom antes. Mas depois eu queria que você me contasse como que era, porque a reforma foi completa, né? Me fala um pouco desse projeto enquanto eu busco aqui as fotos dele. Sim, é um projeto, na verdade, até maior do que o próprio projeto do showroom. É. Tem a ver com um novo posicionamento da marca, enfim, envolver uma nova identidade que a G de Gato que concebeu junto com a gente. Então, foi um processo muito, muito amplo nesse sentido. Eu tenho contato com a Michelangelo há muito tempo, né, como especificador, por ser arquiteto. Então, eu presenciei, de certa forma, essa mudança, essa evolução deles como marca, como posicionamento dentro do mercado e como visão do próprio produto. Então, a ideia de valorizar o material brasileiro, uma coisa que, enfim, né, sai daqui do Paraná, isso é muito legal, né? Tem muito a ver com o nosso trabalho também. Então, o espaço que existia anteriormente, na verdade, era muito diferente disso, não era pensado para isso. Então, de certa forma, a gente não só repensou os espaços existentes ali de atendimento e tudo mais, como criou alguns espaços que não existiam naquela situação. Então, a partir do momento que a gente pensa num showroom para realmente receber e apresentar o produto e colocar a empresa e o próprio espaço em sintonia com o momento que ela vive, com as necessidades que ela tem, gerou uma série de novidades, vamos dizer assim. Então, espacialmente, a gente tem algumas áreas de exposição, né? Então, assim, tanto uma área Eu vou de até exposição mostrar aqui. que mostra um pouco de alguns trabalhos realizados por arquitetos, utilizando material, como também uma área de exposição de peças de design que foram desenvolvidas por designers conhecidos nacional e internacionalmente. Então, algumas peças, por exemplo, do Ronald Sasson, que, né, você conversou com ele essa semana. Uma banheira que foi desenhada por Philip Stark, que vai estar na cidade de Matarazzo, em São Paulo. Eu não sei se dá para o pessoal ver, enquanto o Leandro está falando, essa área é dessa foto. Então, ali atrás a gente consegue ver exatamente a banheira. Exato. E aí, assim, como ideia de apresentar o produto de uma forma sofisticada, de uma forma elegante, mostrando de forma sutil as aplicações e as possibilidades. Então, não é um mostruário de mármore, não é aquela coisa... Enfim, então a ideia de ter esse piso logo na entrada, com um balcão, né, esculpido, mostra a possibilidade de se esculpir um bloco, de ter esse detalhe arredondado. Ele é todo esculpido na própria rocha, né? As paredes baixas que a gente usou para aplicar o material vem até da ideia do briefing do cliente, né, da gente ter uma inspiração, não só uma inspiração no modernismo, mas existe uma história da Michelangelo relacionada diretamente aos edifícios de Brasília, projetados pelo Niemeyer, em que esse mármore foi aplicado na década de 50, 60. Né? Então, trazer um pouco disso, e é interessante porque você fala, poxa, mas é uma coisa antiga, então lá da década de 50, década de 60, não. No momento do projeto, quando eu estava em Milão, eu me deparei com o stand da Knoll, que é uma das grandes marcas de mobiliário, né, internacional. É um projeto do stand do próprio salão de Milão, feito pelo Renkurras, em que ele usava essas paredes de mármore também, enfim. Então, é uma coisa que está totalmente em sintonia com o momento que a gente tem hoje também. Então, você chega ali... Não, desculpa. Não, imagina. Tem o balcão de entrada, essa recepção, e logo atrás dessa parede existe essa área de espera, esse estar, que você tem, né, um área garimpado, em parte, em antiquários, tem ali as poltronas mole do Sérgio Rodrigues. Então, isso se alinha com essa ideia de valorizar o design brasileiro, o material brasileiro, a nossa história dentro do design, a nossa história dentro da arquitetura também. E de frente com esse estar é onde a gente tem a escada. Então, vou até colocar aqui peraí. Ai, tô falando, gente, eu sempre me atrapalho com essas... Mas tudo bem, vai me falando enquanto eu encontro aqui a foto da escada. A ideia dessas paredes mais baixas, e aí a gente vai ver, já viu na imagem anterior, das estantes de madeira que são um pouco vazadas, a ideia é que a gente consiga ir descobrindo aos poucos que você não está só no showroom, você está no depósito de chapas de mármore. Então, você vai entrando ali...
contextualizar o pessoal, eu só mudei porque aqui vocês conseguem ver como a imagem ela é vertical, a gente consegue ver um pedaço maior da escada, tá? Apesar do assunto principal ser a escada e não eu só mudei por causa disso. É, Ó, fica melhor. aqui. É. Exato, e aí a gente vê, então, a escada é o último elemento, porque o showroom ele acontece todo dentro de um galpão, né, que é a sede da Michelangelo, abaixo, né, no nível, vamos dizer, sob o mezanino, onde na parte superior existe a parte administrativa e tudo mais. E aí toda essa área com esse pé direito completo, que é um pé direito muito mais alto, é onde a gente tem todas as chapas, né, algumas das chapas armazenadas ali. Então você vai, de repente você se depara, né, depois do showroom, de se deparar com a história da Michelangelo, né, existe essa parte da exposição de design, você tem uma linha do tempo que conta toda essa história. E aí, de repente, você se depara com um espaço onde tem ali as chapas realmente depositadas, sendo manuseadas, né? Elas, né, transitam para um lado para o outro e tal. Então, é bem interessante. Então, juntar essa ideia do mármore, né, que remete a uma sofisticação, ao elemento, né, um material nobre, com essa questão industrial também foi um desafio. Então, essa transição ela vai acontecendo de uma forma muito tranquila, muito natural também, como uma descoberta realmente, né? A experiência dentro do projeto, não só desse como de todos os projetos que a gente trabalha, ela é muito importante. A gente sempre se coloca no lugar de quem vai estar usufruindo do espaço. Assim, o que a pessoa vai sentir quando ela entra ali, quando ela passar por aqui, ela passar por lá. Então, é um storytelling real, assim. Você sabe que isso que você estava falando, eu voltei nessa foto, porque eu acho que ela ilustra bem. Quando a gente começou a falar dessa questão da continuidade do material e como ele é perene ao tempo, né? Ele continua de uma forma íntegra. Quando você estava falando da questão do Niemeyer, que é o mesmo mármore que ele usou em Brasília, tá aí a prova cabal, né? De como o tempo só favorece o material, porque ele tá lá e tá intacto, perfeito, lindo. Exato, a ideia é sempre a gente tentar colocar uma temporalidade nos projetos, né? Todo cliente, não importa se é um projeto residencial ou comercial, ele vai fazer um investimento ali. Não é um investimento para daqui a 1 ano, 2, estar fora de moda, né? Para não ser mais tendência. Então, quando a gente olha para trás, né, 50, 60, 70 anos atrás, e vê, né, um material que ele é atual hoje, ele já era utilizado naquele período, né? Esse mobiliário mesmo que está aí, são móveis, todos eles, absolutamente todos eles, desse período. Então, sim, 50, 60 anos, 70 anos, isso não se datou, né? Não envelheceu, né? Como ideia, como produto, né? Não vai ser daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos que isso vai acontecer. Então, é um investimento garantido, né? Então, a gente se preocupa muito com isso. Pode ter um custo inicial mais alto, e é porque existe esse valor, mas isso com certeza vai se pagar no tempo, né? Você comprar um produto de qualidade, uma poltrona de qualidade e ter essa poltrona, né, a vida toda. A gente sabe de histórias de pessoas que compram e trocam, né, o mobiliário a cada ano quase. Então, como se fosse uma troca de coleção. Exatamente, com certeza isso se paga com o tempo, né? Você sabe que, agora você está falando isso, eu lembrei de um documentário curto que eu vi falando sobre o restauro do mobiliário do palácio. E levou, sei lá, 8 anos, mas que agora, na medida do possível, eles voltaram praticamente tudo como era quando, enfim, qual era a ideia quando ele tinha sido concebido. E é lindo, é atemporal, é totalmente atual, né? Sim, exatamente. Gente, deixa eu ver, ó. Vamos cravar 30 minutos agora. Então, eu não quero me ultrapassar o tempo. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, eu acompanhei, Leandro, todo mundo só elogiando o seu trabalho, viu? Que bom, fico feliz. Ai, conhecer a Jazida deve ser um espetáculo. Eu ainda não tive a oportunidade, você já deve ter ido, né? Então, para você saber de verdade, eu fui no seu lugar. Então, no dia que você iria, eu acabei indo no seu lugar e conheci a Jazida. É sensacional. Sensacional. Ai. É uma experiência única, assim. Parece mentira que um material como esse sai da terra, né? Que ele nasce dali, né? Enfim, é muito incrível. Muito incrível. Vale a pena. Eu preciso ir. Eu morro de curiosidade, Próxima mas vez. não faltarão oportunidades.
Leandro, obrigada por ter disponibilizado o tempo. Obrigada, Michelangelo, pelo convite. Eu que E já vou agradeço. deixar o convite. Michelangelo também, muito obrigado. Sempre bom. E aí, ou a gente se vê aí quando eu for visitar a Jazida, ou aqui em São Paulo quando tudo Sim. voltar ao normal. Tomara que em breve. É. Obrigada, Legal, gente. Lucila. Obrigada, Leandro. Um Obrigado a você. beijo. Até mais. Beijo. Tchau, Até, tchau. tchau, tchau.